Boa noite, família. Boa noite a todos. Mais uma live aí. Essa live a gente vai fazer com Tata Mukalewangi, grande brother aí nosso, que também tem uma profissão de psicanalista. E a gente vai estar falando sobre várias situações, além da passagem, o começo dele pelo candomblé. E montei algumas perguntas aqui para ele estar respondendo para a gente aí, tá falando sobre. Quem tiver suas perguntas também, quiser perguntar, deixar aí as perguntas, só mandar as perguntas aí na caixinha aí que a gente vai tentando responder, certo? Eu vou chamar ele aqui já para a gente já começar, para não ficar enrolando muito. Salve, Devian, Gabriel, boa noite, rapaziada. Sara, Macuiu, Macuiu, sejam todos bem-vindos. Certo? Opa, tudo bem? Tá me ouvindo, meu velho? Boa noite, meu velho. Boa Tô ouvindo sim. noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem sim, tranquilo. Então tá bom. Então nós estamos em casa, sua bênção, a bênção de Pai, todos. altinho aí. Pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Espero que gostem da nossa live. A gente não vai falar de nenhum assunto polêmico, né? A gente está aqui para trazer um assunto bem bacana para os participantes do Candomblé, que somos nós. Problema não, se é polêmica vier, nós temos pessoal, a gente dá um jeito. Exato, exatamente. Primeiramente, meu velho, eu vou pedir, né, ao senhor que se apresente aí para todos. Falar, né, o seu começo no Candomblé, onde o senhor passou, enfim, sua família, se apresentar. Bom, sou Tapete Mukalewangi, eu sou sacerdote aqui do INSS Kabila Danda Kiamazi. A casa funciona há 18 anos, mas a casa ela tem uma história que começou na Umbanda. Então, assim, para começo, eu tenho a minha família nordestina, e a minha avó tocava terecô. Aí, minha família aqui veio para Minas, né? Nasci aqui, em Uberlândia, me criei aqui. Por um certo período, nós fomos para um terreiro de Umbanda, que era o mais similar, né, do terecô. E depois, a gente continuou na Umbanda por um tempo. Minha mãe saiu, eu era criança. E a gente deu umas voltas, né, entre outras religiões, como católica, cristã, religiões evangélicas e tal, até que depois, com 11 anos de idade, a minha avó veio a falecer de um acidente e eu comecei a ter algumas perturbações, né, na escola, em casa. E minha mãe, como já tinha sido de centro, né, de terreiro, vai para a casa de Umbanda de novo, e aí começa o meu desenvolvimento com as entidades de Umbanda, né? Depois há uma outra pausa, né, que depois que eu for chegando ali na juventude, ali com uns 15 anos, aonde eu vou conhecer o candomblé. Então, primeiro eu passei por Ifá, fui conhecer um pouco de Ifá. Foi um conhecimento muito raso, né, coisas de aproximadamente uns 2 anos de participação em uma casa de tradição de Ifá, e depois fui dar seguimento novamente na Umbanda. Eu não me adaptei a Ifá. Então, eu
para Umbanda, e na Umbanda começou as cobranças ali das divindades, de outras coisas que não estava dentro do conceito ali da Umbanda. Até que eu conheci o sacerdote que eu dei iniciação na casa dele. Então, era uma casa da raiz gomeia, de descendência de Sabaladeia, ali de BH, e só que esse sacerdote ele muda de sacerdote bem na época que eu vou para a iniciação. Então, ele vai e passa para as águas ali de Tateto Tubereçã, que é o outro sacerdote que foi quem me raspou, e o sacerdote falou, olha, eu cuido da sua casa, mas a primeira pessoa que iniciar, quem vai iniciar vai ser eu, para que você veja como é na minha casa. E aí, dei iniciação com Tateto Tubereçã na casa de Tateto Lembaque e Jalmin. Então, foi o sacerdote que me raspou e que me deu as obrigações de 1, de 3, de 5, 7, 14 e meus 15 anos de santo já guiado, e todo ano o santo come na minha casa. Todo ano, mês de março, junto com o meu aniversário, em que se come aqui na minha casa. Então, sempre tem, né? Então, tem as obrigações. Minha avó de santo passou ali agora, a Rita, Cota Rita, a benção, minha senhora. Então, está sempre cuidando das obrigações. Aí o que acontece? Só que eu nunca deixei a minha Umbanda. Nunca deixei. Toda segunda-feira tem sessão de preto velho, eu louvo meu compadre Tranca-Rua das Almas, tem festa agora, mais adiante aí, do seu Zé dos Trilhos, que é onde eu trabalho. Então, não para. E louvo o Inquice, louvo também a minha Umbanda. Dá para andar junto, né? Dá para andar. E aí a gente segue desse jeito, né? Vai seguindo. Nós somos descendentes de Deuandá, já bebemos água de Aburajó. Então, eu não tenho autorização para falar da raiz em si, né? Mas nós descendemos dessa forma, buscando se organizar. Aqui na cidade só tem 3 casas que descendem de seu Deuandá, até onde eu sei, né? Que é a casa do meu pai, Tateto Tubereçã, e a casa de minha irmã de santo. Então, nós temos só 3 casas. Quando faz alguma coisa mais específica na casa de meu pai, a família de santo vem lá de Lauro de Freitas, né, do Inso Candalunda, e vem para cuidar dos rituais, fazer as coisas. Minha hierarquia está ali atrás. Aqui, Nego Mucaela, que é minha filha, Nego Aquilanju, Danda Beji, que tombou 7 anos recente, o Idicá é meu pai, Tateto Tubereçã, minha avó, Mãe Cacau, conhecida como Mãe Cacau, mas é Mameta Tareuá. Aqui, a Mãe Augusta, mãe dela, ela herdou a casa, e a Luquerã. Então, tá aí, o pessoal tá faltando se eu deu andar ali, né? E seu Londirá também. Então, vai seguindo aí essa tradição, né? Toco minha casa toda semana, por 17 anos, toquei minha casa aos domingos, por ser uma pessoa que trabalhava sábado, domingo, feriado, então eu pegava o domingo para tocar a sessão, porque eu cursava faculdade, né? Formei na área de segurança do trabalho, atuei na área, depois fiz formação em psicologia. Hoje eu atuo como psicólogo com orientação em psicanálise, né? Ainda não psicanalista, não sei se pretendo seguir esse título, mas como psicólogo que atende com orientação psicanalítica. A minha teoria toda vai para a parte psicanalítica. Então, eu tento trazer para o culto não a mistura da área psi, né, com a religião, mas tirar proveito do conhecimento que a gente tem para agregar valores, né? Agregar valores, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, tem muita coisa que a gente precisa ver, né? Então, sim, sobre a minha trajetória, já fui muito fogoso, né? Muito narcisista de querer casa cheia, de querer fazer filho de santo. Eu não tenho mais isso, eu não vejo mais dessa forma. Tento propagar o culto, sou militante, participo, sou um dos organizadores do Congresso, benção, Data Getúlio, benção de todos. Estou vendo alguns passando ali, é tão ligeiro que, né? E eu
sou militante, já estive no Rio de Janeiro em caminhadas contra a intolerância religiosa, já andei com a universidade da cidade para isso, né, acompanhando também. Aqui na cidade nós temos o congresso, o máximo que eu posso desempenhar é a minha participação, eu faço. Então, eu tento, né, trabalhar essa militância em nome de uma organização para que a nossa sociedade possa aprender a lidar com as diferenças, né? Porque a humanidade ela segue um comportamento arcaico, né? Estão perguntando se eu sou de Uberlândia. Sou de Uberlândia, sim. E a sociedade segue um comportamento arcaico, né? Nós vemos isso o tempo inteiro. Como é que era no início da civilização? Camilo, eu vou falando, você interrompe se for necessário, tá bom? Não, Pode ser fica à assim? vontade, meu irmão. A live é para o senhor falar mesmo. Isso. Então, falar é comigo, entendeu? E aí, o que acontece? A sociedade segue um movimento muito arcaico ainda, né? E principalmente o candomblé, infelizmente, arcaico. O que é isso? No princípio da civilização, o ser humano, ele era só, muito só, depois ele foi montando grupo, depois ele deixou de ser nômade e começou a apropriar os territórios, cercar, né? E também lidar com essa questão da civilização. Mas sempre que aparecia um estranho ou alguém com novidades, coisas diferentes, o que acontecia? Um grupo rivalizava com outro e um eliminava o outro. Então, sempre que existe ideias divergentes, sempre que existe o diferente, seja na tonalidade da pele, como? Se torna a lei do mais forte, né? Sempre foi assim, nunca foi diferente. Depende. Eu não vou dizer que seja o mais forte, não. Entendeu? Tem uns que vão usar isso diferente. Entendeu? Então, essa sociedade, né, ela vem com uma desorganização e vem trazendo isso como uma herança psíquica, né? E o candomblé, por ser uma religião que está muito ligada a questões, com todo respeito, primitivas, né, não vai escapar disso, né? O ser humano foi evoluindo de alguma forma, aprendendo a ter diálogo, acordo, discussões, entre outras questões. Mas a sociedade só vai dar conta de lidar com isso quando aprender a lidar com as diferenças. Só. Exatamente. Não tem como. Quando houver aceitação da diferença de orientação sexual, da diferença de cunho religioso, da diferença de entender a ideia do outro, da diferença de que um não manda no quintal do outro, entendeu? De que um não pode falar do que está no quintal do alheio. Aí nós vamos ter diferença. Você entendeu? Nós vamos ter muita diferença nisso. Então, eu penso que a gente pode descomplicar muita coisa, né? Como se diz no Nordeste, a gente pode desenlinhar muita coisa, né? Tá tudo enlinhado, vamos desenlinhar para facilitar. Então, eu acredito que às vezes a gente vai ter um diálogo para falar de uma coisa, né? Nós vamos falar de terreiro, nós vamos falar de divindade, nós vamos falar de roupa, nós vamos falar de conta. Aí, não pode usar gugé porque é do jeje, não pode usar crioula porque é não sei da onde. E aí começa a divisão, né? Mas uma divisão eliminatória. E isso não nos desenvolve nada. Isso não nos promove em nada. Agora, cada coisa que tem dentro de uma casa, se não foi copiado, eu creio que foi herdado dentro de uma herança, né? Foi algo que passou de pai para filho, por aí vai. Então, eu creio que o candomblé, hoje em dia, ele precisa militar muito em nome das diferenças. E dentro do candomblé. Eu tenho casa de santo e eu sei como é que é. Dentro da própria casa de santo tem as diferenças. Tem a diferença. Chega uma pessoa diferente, o mais velho tenta eliminar o mais novo, porque achou que trouxe as ideias diferentes e aquilo fere, né, os conceitos mais antigos.
E às vezes os mais novos se juntam para poder eliminar o mais velho, porque acredita que o mais velho já está arcaico, né? Que já tá defasado, né? E sendo que isso tudo pode se alinhar, pode conversar, isso pode se casar, né? Tem um teórico que eu sigo, que é o Bion, que ele fala que os melhores casamentos são aqueles que as mentes se casam. Então, as ideias têm que se casar, né? E a gente tenta fazer isso. Agora, isso também pode fazer parte de uma idealização minha, de achar que vai existir um mundo perfeito, que vai existir um candomblé perfeito. Não vai, né? Não vai. Esse mundo idealizado é o que a gente quer. Mas existe as decepções, tristezas, traições, pessoas perversas, isso sempre vai existir. Todos nós temos uma parte perversa dentro de nós, todos nós temos uma parte psicótica e todos nós temos partes neuróticas. Ninguém é 100% good vibe, né? Gratiluz. Não dá. Né? Então, eu penso que os negócios vai por aí. Né? Então, eu creio que é isso. O que mais? Vamos, atende? Vamos lá. Eu tenho, como eu tinha montado algumas questões para abordar, né, na live. Duas delas tu já falou praticamente aí. Então vamos entrar na terceira aqui. Eu acho um ponto importante. Dentro da sua visão, qual é o papel da música e da dança no candomblé? Papel da música, da musicalização e da dança. Bom, diferente da cultura africana para a cultura europeia, é que a cultura europeia, por vir de uma condição religiosa, de martírio, sofrimento, de tudo que se faz dentro do campo religioso lá, vem através de um sofrimento, por exemplo, o jejum tem que ser algo que causa um sofrimento, as orações, as penitências, várias coisas nesse sentido. As religiões de matriz africana procura ressignificar o sofrimento através da dança e da música. Então, as nossas cantigas, né, as nossas zuelas, né, o que a gente põe para louvar o nosso sagrado ou para trazer eles como um cântico, alguma coisa assim, são formas de reza. Então, quando nós estamos ali dançando, nós estamos ofertando o corpo, né, o gesto, com várias coisas nesse sentido. Inclusive, a música, ela dá essa tonalidade de encantamento do ambiente, né, do encantamento. E é sincrônico, entendeu? É sincrônico. O Tiago quer fazer alguma pergunta? Pode ficar. Meu velho, eu esqueci sua digina, me perdoa. Mas fique à vontade. Muquaji. Está elogiando. Está elogiando a sua fala. Então, o que acontece? Dentro dessa condição da musicalidade, ela é sincrônica. E dentro da questão psíquica, né, dentro das condições psíquicas do ser humano, tudo que é repetitivo é hipnótico e nos leva ao transe. Então, a sincronização da gingoma, a sincronização das sinetas, né, dos adijá, do chequeré, né, do que nós temos dos instrumentos, nos leva ao transe, de quem se entrega ao transe. O rodante, ele dá transe. Aquele que é cambondo, né, os tumbondo, o transe deles é outro, né? Exatamente. O transe deles são outro, mas eles dão transe sim, mas é outro transe, não é incorporação à manifestação de uma divindade que vem para comunicar, né, de um ambiente sagrado, de um mundo espiritual para cá. Né? Eu costumo dizer que são dois mundos, isso são questões minhas. É o mundo espiritual e é o mundo material. Para a gente receber a divindade, nós temos que chamar elas de outro mundo, que é o mundo espiritual. Entendeu? E aí, o que acontece? O sagrado, ele vê isso. Agora, é claro, existem outras forças, outras energias quiumbas, forças ruins, né? Energias
que essas coisas pesadas que existem, são coisas da Terra mesmo, são pesos, são coisas da Terra e que estão neste mundo conosco. Por isso que às vezes a Terra fica mais pesada, né? O nosso ambiente, a nossa atmosfera pesa mais. Entendeu? Então eu acredito que a música ajuda muito dentro da nossa sincronização. Eu estava vendo um vídeo, não é crítica que eu estou fazendo, mas eu estava vendo um vídeo tradicional que cada um dançava de um jeito. Eu achei muito assim, muito difícil para sincronizar uma força ali. Porque a gente vê muito isso dentro das casas, né? Encosta e dança de uma forma sincrônica diante da gingoma ou do entorno, a divindade da caça e por aí vai. Sobre a dança, ela é a forma de representação dos elementos que estão sendo citados ali, né? Do elemento terra, fogo, água, ou até mesmo as instrumentalizações, né? Como o ato da caça, ato da guerra, ato de alguma coisa, né? Por exemplo, a delicadeza, né? Toda a delicadeza que vai se apresentando ali no salão é aquilo, né? É aquilo, é a festa, é a kizomba. Tudo tem uma questão sincrônica, tanto da música quanto da dança, entendeu? Pode parecer teatral? Pode, mas teatro também encanta a gente. A gente tem que parar de ter preconceito com teatro, com encenação, com as coisas, largar de se doer por causa de qualquer coisa, entendeu? Porque é uma realidade. Eu costumo dizer que a musicalidade em si, ela é uma das extensões principais de conexão com a nossa ancestralidade, né? Até porque nós sabemos que os movimentos que fazemos também em danças, em rezas, a questão até de ajoelhar, de levantar as mãos, funcionam como se fosse um para-raio, né? Ela é Só também repete, por favor. uma conexão. Cortou aí? Conexão. Você usou o termo conexão, né? Isso. Eu falo, a musicalidade. Eu respeito muito esse termo, meu querido, mas eu prefiro usar vínculo, porque conexão nos lembra do virtual, né? Eu respeito muito o termo, não está nada, não estou dizendo que está certo nem errado, mas eu prefiro vínculo, entendeu? Porque tem um teórico que a gente estuda, que é o Bauman. O Bauman vai falar que depois da era virtual nós realmente estamos conectados, como eu estou com você aqui, virtualmente, conectado. Sim. E o vínculo é um acesso afetivo, é uma forma de vincular afetivamente. E isso é muito bonito quando eu me vinculo com meu pai Kabila, quando eu me vinculo com um sagrado que eu acredito, né? Uns podem achar loucura, mas eu me sinto muito bem com essa vinculação, entendeu? O Tiago fez uma pergunta: pai, o senhor sempre respeitou o antigo e sagrado? Como vê isso hoje em dia? Bom, eu sou de Xuxa para cá. Então, assim, eu sou novo, então. E aí, o que eu acredito? Eu acredito no sagrado antigo e eu acredito no sagrado de hoje. Só que tem uma diferença, Mukwashe. O sagrado antigo, ele tinha muito uma questão do medo, do temor, né? De um temor associado ao medo. Ninguém tirava pitaco com pessoas mais velhas, entendeu? Ninguém se metia a besta com os sacerdotes e tal, né? Às vezes, uma vez ou outra tinha uma desavença. Isso eu estou falando do que eu já ouvi, tá? Eu não vivenciei essa época, né? Então, eu acredito que o candomblé antigo foi muito adaptado por questões sincréticas, que até hoje nós temos no culto, esse sincretismo, e hoje nós estamos vencendo esse sincretismo. E algumas casas até retirando o sincretismo, né? Do lado de Dandalunda, às vezes não tem Oxum e às vezes não tem uma sorte Aparecida, entendeu? E às vezes ainda vai encontrar, entendeu? Então, isso é muito complexo. E aí, o que acontece? Mucambina, fixa a pergunta do Angolominandê, por favor, do Tateto. Aí, o que eu penso sobre o candomblé de hoje? Eu penso que precisa, sim, de organização. A gente precisa de rever algumas questões, principalmente
essa relação de um povo mimimi que não pode falar nada, que já quer mudar tudo, quer mudar as águas, quer mudar as leis, quer mudar as normas, entendeu? Eu não sou a favor do purismo, já fui muito a favor do purismo, numa certa época quase que eu tiro a minha Umbanda daqui da casa. Quase, entendeu? Quase que tira tudo. E que por pouco que eu não viro uma tradição banto, né? Só que depois eu fui ver que não existe purismo, nem lá, nunca, entendeu? Então, eu fui perceber que não existe purismo e que a gente querer fazer isso é uma forma de desorganizar as coisas, né? A Teta Angolominandê, uma pessoa maravilhosa, estive na casa dele em Uberaba, fui muito bem tratado e fui muito bem recepcionado pelo meu pai Cabila. Eu e ele somos compadres, né? Eu recebi uma mozenza para tirar a Digina. Pai na sua raiz, se veste segundo santo, veste segundo santo, sim. Depois de pode passar. Não, e não tem que zomba específica para ele. Mas vira, roda e se tiver de passar na sala, louvar alguma coisa com ele, ele vai passar. Segundo santo, por exemplo, eu sou iniciado para Cabila, mas eu rodo Dandalunda também e em Coce. Então, primeiro, segundo, terceiro, quinto, tem, passa aí na casa de meu pai também, né? Então, aqui na minha casa, os meus filhos também passam. Então, é comum. Entendeu? Show de bola. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Como os rituais do Candomblé são realizados e qual é a importância desses rituais para os seguidores? Pergunta tensa, né? Porque os rituais Bangu é muita coisa. Então, tem muita coisa. Pode falar, o senhor pode falar, não entrar, né? Mas é só para algumas pessoas que tem aqui na página também. Tem pessoas que não são seguidoras do Candomblé em si, mas seguem mais em questão das publicações que eu faço em frases, em outros vídeos falando de outras coisas. E é legal para elas entenderem. Tem pessoas também do meu trabalho que me seguem aqui na página, não são do Candomblé, porém acham a página bacana, e então seria legal assim, deixar esse ponto de vista, ainda mais vindo de um sacerdote como o senhor, no caso, né? Quem me dera. Eu vou falar de uma forma abrangente, que eu acredito que vai ficar fácil para a leitura de todos. Eu vejo que os rituais são o seguinte, o nosso culto ele trabalha muito com o simbólico, e é necessário ter o simbólico, né? O simbólico que eu estou chamando é essa junção das energias que a gente tem e que a gente acredita que é energia também, porque não adianta a pessoa fazer um ritual dentro de uma caixa de candomblé, seja uma cusaca, seja uma suculupemba, seja o que for. Se ela passar por um ritual e ela não acreditar naquilo que está sendo feito, ela olhar assim e falar assim, mas essa ervaiada, esses grãos, esses trem, nossa, estou pisando no grão, é pecado pisar em comida, não sei o quê, o frango, coitado do frango. Então, não dá muito certo, porque essa pessoa não está conseguindo ressignificar o simbólico, né? Fazer uma questão do simbólico. E aí, o que eu estou chamando de simbólico? Quando uma pessoa procura uma casa de santo, vamos supor, doente, e ela precisa passar pelas divindades, né? Pelos Tata Quimbanda, a divindade curandeira, né? Vai ser necessário fazer alguns ritos, com erva, às vezes com alguma outra coisa, banho, às vezes um corte, alguma coisa que precisa. Eu vou até mudar o termo corte para colocar uma sacralização ali de um animal que seja necessário. Isso é o simbólico. Nós acreditamos que aquilo ali da natureza, aquela junção, né, vai fazer uma projeção, né? Nós vamos projeção de projeto, né? Nós estamos projetando no outro a condição de cura, a condição de energizar, porque a pessoa está fraca, a pessoa está com o corpo ruim, está com energias ruins, né? Às vezes cansado da vida mesmo, né? Eu acredito em 3 diferenças que nós temos dentro do nosso culto. Uma
é uma questão de um mundo psíquico, né? De uma mente, espiritualidade e materialidade. Questões materiais nós vamos se esforçar para resolver, né? Com o esforço. Questões espirituais nós temos que resolver através da espiritualidade, que nem sempre é a religiosidade, né? A religiosidade é os nossos dogmas, é a nossa ligação a um Deus, a um culto, né? Mas a espiritualidade é uma forma de eu me manter vinculado a essa condição. E bem-estar também, algo que me traga bem-estar. E aí vem a questão psíquica, porque às vezes uma pessoa do muito muito cansado, muito sofrido, muito traumatizado, na hora daqueles rituais ele pode fazer o que for, ela vai estar com a cabeça totalmente desorganizada, cansada, bagunçada, né? Então, essas três condições precisam se alinhar, né? O mundo espiritual, o material e o psíquico, entendeu? Porque por isso que às vezes nós encontramos sacerdotes, sacerdotisas em estados de depressão e ansiedade terrível, né? Por isso que é possível também, que não quer dizer que a pessoa seja sacerdote, sacerdotisa, que não tem uma depressão, que não tem um trauma, que não tem uma vontade de passar pelo autoextermínio, entendeu? E, então, isso está tudo dentro dessa condição. E como são feitos esses rituais, né? Esses rituais, bom, na minha casa, ou o caboclo, ou a entidade, ou um guia, vai dizer o que pode ser feito, né? Principalmente dentro da Umbanda. Ou a pessoa vai passar por uma consulta do jogo. E às vezes até por um olhar meu mesmo, né? Um olhar de bater o olho assim e falar, olha, eu acredito que pelo que você está me contando, a gente pode fazer um agrado para ungí-la, a gente pode fazer um banho para você, a gente pode fazer um ritual da nossa Curupemba, né, para que você melhore. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Então, eu acredito que isso eu te respondi ou eu te embaracei no cabelo? Não, tá Você e o tranquilo, pessoal. tá dando para acompanhar sim. Mas para mim é O, fácil o, acompanhar porque é eu porque eu sou de falo Candomblé, né? Tá rápido. tranquilo, tá? Não, tá dando para acompanhar assim, tranquilo. Fique em paz. É, O Tinho falou o o Tinho seguinte aqui, colocou aqui, né? é, Essa questão de essa questão purismo de mexeu com a purismo, cabeça. Mexeu com a cabeça das pessoas, uma fala séria está. Mas, infelizmente, as pessoas confundiram isso querendo impor quando começou a procurar para a readequação cultural. Bom, eu acredito que eu vou falar o que pega na questão do purismo. Só pega no purismo quando faz uma descaracterização do passado. E o passado não se apaga, entendeu? Então, quando o sujeito inteligentinho de hoje faz um curso, ou faz alguma coisa, ou viu alguma coisa assim rasa, e já começa a descaracterizar os mais velhos, né? Começa a descaracterizar o passado, entendeu? Descaracterizar e desfazer do outro. Aí fica feio, entendeu? Eu vou ser sincero com vocês. Tem pessoas de candomblé que eu não ando com elas, entendeu? Eu não ando porque se acha superior aos outros. Então, eu não ando, porque se for para ficar me humilhando, porque minha raiz é milongada mesmo, entendeu? Se falar que é Iurubanto mesmo. E aí, se for falar, vai dar problema, porque vai me ofender. E eu não quero ofensa com nada. Então, o que não é tragável, a gente não joga para dentro. Entendeu? tá? Agora, é Com certeza. claro, quando nós temos pessoas que sabem fazer trazer as coisas ao culto de uma forma leve, organizada, aí pronto, aí é outra coisa. Vocês sabem que nós estamos passando por um problema com relações com a irmã, que, por exemplo, há 100 anos vestiram palha no santo. Agora já não põe mais palha porque descobriram que na casa, na terra matriz, lá no lugar, na África, não usava. Aí pronto. Não vai usar mais porque vai descaracterizar o passado? Entendeu? Então, eu creio que não é por aí que toca a banda. Entendeu? Eu creio que não é por aí. Então, o purismo ele pode existir para quem segue o purismo. Então, já que é para ter purismo, então vai ter que
botar uma placa lá e mudar tudo, botar uma seleção na porta. Você entendeu? Aí tem outra questão que eu penso, né, sobre purismo, que a gente precisa trazer para nós o conhecimento, a sabedoria, não para purizar alguma coisa, elitizar alguma coisa, não para isso, mas para que a gente saiba fazer uma história diferente, entendeu? Para que a gente possa fazer alguma coisa diferente, fazer um candomblé diferente, uma coisa diferente, porque, olha, gente, antigamente tudo, entendeu? Tudo era, terreiro era fundo de quintal, terreiro era, entendeu? Hoje tem muita casa que está grande, que está ocupando todo o espaço do terreno. Tem muitas casas que eu conheço que são vários terrenos, são chácaras e tal. Eu não estou redimindo ninguém e nem trazendo isso à tona para criar conflito, porque a minha Inzó está no bairro periférico, entendeu? A minha Inzó está num bairro periférico de frente a um assentamento, uma comunidade. Então, mas o que eu quero dizer é que nós temos mais condições hoje. Hoje nós temos políticos que não têm vergonha de falar que é da religião. E antigamente esses políticos se promoviam através de quê? De magia, né? De magia. E que se a gente não se manifestasse, entendeu? Não se manifestasse, a bancada opositora, que eu não vou citar, para não ter gente aí falar, tá criando preconceito religioso. A bancada opositora estaria tomando conta de tudo. A Tetangolomide, minha casa, também começou no fundo da casa da minha filha. Então, nós passamos por um processo de que um Gilo, Sagrados, nosso guardião, os nossos baculos, nos promoveu a ponto da gente ter conquistas. E eu espero que todos os meus irmãos consigam. Entendeu? Eu penso assim. Né? Maravilha. Vamos dar seguimento aqui, né, nas perguntas. Como o senhor lida e como o senhor aconselharia, né, a lidar com pessoas que não entendem ou têm preconceito em relação ao candomblé, a nossa religião, a nossa roupa, enfim, o nosso modo de se vestir, de pegar um Uber, pegar um ônibus, um metrô, enfim. Eu tive uma desavença dessa recente aqui, né? Quando uma pessoa que dirige o Uber falou que não carrega pessoas de terreiro. Porém, a pessoa que estava evitando pessoas de terreiro, mas que, porém, se cuida na minha casa. Né? Isso, para mim, foi algo muito pesado. Bom, primeira coisa que eu quero dizer sobre o preconceito. O preconceito existe quando a gente não conhece aquilo que a gente está criando um pré-conceito. Um conceito estabelecido a priori, né? Uma preconcepção de um preconceito e tal. Por exemplo, as pessoas que falam mal, as pessoas que falam muito mal de travesti, vamos pegar esse caso homofóbico, de travesti, é porque não conhece todos para dizer se todos não prestam. Entendeu? A pessoa que fala mal das pessoas das religiões de matriz africana, que não presta, tal, que são tudo macumbeiro, faz o mal, feitiço, isso porque existe no senso comum uma criação de que nós somos, nossa, feiticeiros, né? Perigosérrimos, bruxos e coisas terríveis do mundo. Mas não, a gente sabe, né, que essa palavra feitiço, inclusive, foi uma palavra pelos europeus, não foi uma palavra colocada lá no Ndongo por nossos ancestrais, né? Então, o preconceito, como que eu lido com ele? Eu tento acolher a pessoa preconceituosa para que ela me conheça, para que ela conheça o culto. Eu quero que ela conheça, mas não conheça na arrogância, na briga. Eu não acredito em militância que é feita com baixaria, com xingamento, com berro. Eu não acredito nesse tipo de manifestação. Eu acredito que nós temos que trazer as pessoas, né, para o nosso meio e apresentar, porque tem muita coisa bonita. Né? Agora, tem coisas pesadas, ruins,
Tem. Tem. E qualquer ser humano que for fazer análise pessoal, né, que for para um divã, vai perceber o quanto de feras terríveis que nós temos dentro de nós. O tanto de coisa ruim que nós temos. Então, todos nós temos. Eu acho muito bonito essa questão da dualidade. Essa dualidade, por exemplo, do bem, do mal, do feminino e masculino que todo ser humano traz. Né? Porque para Freud mesmo, a priori, todos eram bissexuais. Para o conceito da psicanálise, a gente sabe que todo mundo tem uma parte perversa. E tem uma parte... nós temos partes boas. E as outras partes não que sejam partes ruins, mas são mecanismos de defesa para não lidar com a realidade. Entendeu? Porque nós vemos dessa forma. Então, como que eu poderia lidar com preconceito? Levando essa cultura mais adiante para os espaços públicos. Entendeu? Por isso que eu sou militante. Eu acredito muito nisso. Já que o espaço público, lá, praça, o cristão pode pegar uma Bíblia e pregar, por que você não pode pegar sua gingoma, ir para lá e tocar e botar 2 pessoas dançando? Entendeu? Por que não? Por que nós não podemos ocupar os espaços públicos para falar das benfeitorias que nossa religião tem? Por exemplo, eu estou aqui utilizando um pitaco da minha psicologia para poder associar ao culto. Por que o engenheiro também não pode fazer isso com a casa dele? Por que a doméstica, o outro profissional e tal, entre outros saberes, não pode entrar no meio social e transitar para falar disso? Quebraria muito o preconceito, entendeu? Quebraria muito. Então, eu acredito que a gente só vence o preconceito transitando dentro das camadas sociais. E transitando de cabeça erguida, não é com vergonha, não. É transitar e aquilo que vier, a gente ter condições de falar disso. Né? Então, eu falo isso muito para os meus filhos de santo. Sabe? Eu falo, olha, você está fazendo alguma coisa que não seja digno? Não, pai, mas não, peraí. O que você faz é digno ou não? Não. Tem dignidade ou não? Tem dignidade. Então, levanta a cabeça e vai adiante. Entendeu? Eu penso mais por isso. Eu falo isso tanto para os meus filhos, quanto para os pacientes do consultório. Né? Eu acho que essa questão de assumir, né, Parece quem se é, falando de... Parece que o Tabalajô está aí, ele citou alguma coisa. Deixa eu ver o que é que ele trouxe. Eu acho que essa questão é importante. Você precisa se mostrar, né? Você precisa assumir quem você é de fato. Isso é uma questão que muitas pessoas ainda têm esse bloqueio, né? De falar, eu sou da religião de Candomblé, porque, infelizmente, né? Como o senhor já falou em diversas falas aí anteriores, a gente vem trazendo uma herança preconceituosa que, infelizmente, de uma certa forma, a gente pratica ela entre si mesmo, né? Quando a gente vai na padaria e troca de roupa para não ir de roupa de branco, né? Para não ir de roupa branca. Então, aí a gente já está auto assumindo um preconceito de si mesmo, né? Com a sua própria religião. Isso é bem complicado, Claro. mas eu acredito que isso que eu estou vendo, né? De uns 2 anos para cá, as pessoas estão mais abertas assim, aí numa padaria, aí no mercado, né? Em São Paulo é difícil você ver, né? Eu falo quando tipo mais para o lado do centro, lá é difícil você ver uma pessoa toda vestida de branco, enfim. Uma hora ou outra você encontra uma pessoa com um quelé no pescoço toda vestida de branco, mas é muito raro mesmo. As pessoas tentam ao máximo se esconder, né, da realidade que elas vivem. E isso também complica bastante. Então, quando as pessoas começam a ver, né, outras pessoas de branco na rua, como não tem esse costume, as pessoas também já olham esquisito, já ficam com meio que receio. Mas eu acho que a gente mesmo do Candomblé, a gente tem que começar a se mostrar mais, né? Assumir a nossa identidade. É sair com fio de conta no pescoço mesmo, sair de branco, entendeu? Acho que isso precisa ter mais. Então, o Rocha faz uma pergunta: como se vê a religião de matriz africana dentro de um mundo corporativo, dentro de uma empresa? Então, nós somos escravizados pelo capitalismo selvagem.
né? Existe um capitalismo que ele é selvagem. O que eu estou chamando de capitalismo selvagem? Uma sociedade que você perde um parente, né? Você perde um familiar, por exemplo, o pai, a mãe, dentro de 2 dias a CLT manda você voltar para o trabalho, né? E isso é um capitalismo selvagem. É como se você elaborasse o luto em pouco tempo. Nós estamos dentro de uma sociedade que, se você não trabalha, você não come. Então, por isso que o candomblé também entra no hall do capitalismo selvagem, tanto que os sacerdotes que estão ali dentro, eles precisam trabalhar, precisam cobrar salva, eles precisam estabelecer valores, não é preço, são valores mesmo do tempo que eles estão ali dedicados para poder dar conta daquela demanda. Mas aí, falando sobre empresa, eu vejo, né, que você ir para a empresa, por exemplo, você trabalha numa empresa formal, né, uma empresa que exige que você esteja ali, por exemplo, meu caso, eu sou psicólogo, eu não posso, por questões éticas do meu trabalho, levar as questões religiosas para dentro do consultório. E eu não levo. Por exemplo, quem passa por mim pelo consultório, não passa pelo meu terreiro, eu indico outra casa. Quem passa por mim aqui na Inzó, não passa por mim lá no terreiro, lá no consultório, por questões éticas da profissão. Entendeu? É éticas da própria psicanálise, a gente não mistura. Né? Por quê? Porque tem a questão ética, porque uma hora isso vai atravessar, uma hora isso pode, por exemplo, já aconteceu de uma pessoa que ficou sabendo que eu era sacerdote, o ano ia virar e na hora que está acabando a sessão, a pessoa levantou do divã e falou assim, me passa um banho para a virada do ano. Entendeu? Eu falei, oxe, eu posso te passar um banho por aqui, sabe? Talvez você encontre outro lugar de consulta que te passa esse banho. Então, nas empresas também, por exemplo, quem é cozinheiro, quem trabalha na área da enfermagem, quem trabalha dentro de ambiente cirúrgico, por medida de segurança, a gente não pode estar lá com as nossas contas. Entendeu? Por medida de segurança. A gente não pode estar lá fazendo o pessoal engolir de goela abaixo a religião, porque a Constituição fala que eu posso e tal, tal, tal. Só que tem uma coisa, dentro de outras camadas, você pode portar seu fio de conta sim. Você pode portar, você pode andar, você pode. Rocha, se eu não estou te respondendo com coerência, você pode dar um toque aí que eu reformulo. Então, eu penso que a gente também, militância não é enfiar o candomblé de goela abaixo das pessoas, mas a gente precisa de coerência. Trabalho, organização, o povo do santo hoje, eles transitam mais. Então, assim, eu vejo pelos grupos, né, como o Kivunka mesmo, entre outros grupos que eu estou, tem grupo de Angola que eu administro, e eu vejo, o pessoal tira foto no ambiente de trabalho e fala, olha lá, tem um enfermeiro, tem uma pessoa da radiologia, ali tem uma pessoa que é professor, tem um pedreiro lá, um profissional, tem várias pessoas, independente da área acadêmica ou não, com formação, sem formação, isso é independente, mas grandes profissionais dentro da nossa religião que estão aí fora, entendeu? Fazendo um excelente trabalho. E eu penso que a gente precisa saber separar também, né, de uma forma ética, as questões e não ficar misturando tudo. Né? Então, às vezes a pessoa é da religião e está numa empresa e chega dentro dessa empresa e quer que todo mundo engole, que a empresa não vai para frente porque não fez ebó, porque não fez não sei o que tem que fazer, e o povo não entende nada disso, entendeu? Mistura tudo. Né? Tem pessoas que usam a divindade como horóscopo, né? Dá uma olhada para o outro e fala assim, você é assim porque você é da Oiá, né? Dá muita briga aqui porque fulano é do Xangô, é do Zaz, do Santo Brigão, é disso, é daquilo. Isso acaba criando registros pejorativos contra a religião, entendeu? Acaba Exato. deixando mais feio ainda, como se as nossas divindades, né, fossem coisas que têm marcas mais pesadas, ruins do que boas. Maravilha. Vamos dar continuidade aqui, porque tem mais algumas aqui que eu deixei frisado. Qual a importância da palavra comunidade dentro das roças de candomblé? Como que o senhor vê isso? Qual a importância que tem essa palavra, esse conceito para o senhor? Então,
uma coisa muito importante aí. Eu fui adotado pelo candomblé, porque minha mãe mora no Ceará. Meu pai já é falecido. E meus irmãos, cada um mora aqui, mas trabalha muito, outro mora em outra cidade, cuida da família dele para lá. Então, a minha família é o terreiro. Então, o terreiro me adotou, minha família de santo me adotou, minhas festividades, meu ano, tudo é com o terreiro e tudo mais. Então, eu acredito que o terreiro tem um valor social, realmente, às vezes, de fazer uma substituição, entre aspas, da função paterna, da função materna, das funções de irmãos. Então, a comunidade, ela é acolhedora. A palavra, né, que a gente tem para acolher aqueles que vêm de fora, às vezes as pessoas pensam que só o cristianismo tem testemunho. Não, nós temos muito testemunho para dar. E é até testemunhos mais coerentes, porque a gente não proibiu ninguém de nada. Entendeu? Então, se alguém largou alguma coisa que fazia mal e deixou de fazer, foi de livre, espontânea vontade e organização. Então, eu acredito que o candomblé faz, sim, um papel. Eu vi que o Tabalajô está aí, que é embora. Então, o terreiro tem um... Tá, seja bem-vindo. E o terreiro, ele tem um papel de socialização do sujeito, às vezes. Né? É aqui que algumas pessoas, às vezes, não estão sendo acolhidas pela família e vai ser acolhido aqui, entendeu? Então, o terreiro se transforma numa segunda família. Não é função do papel de terreiro civilizar o sujeito, mas se for o caso, a gente ajuda, entendeu? Algumas pessoas vão aprender algumas coisas aqui com a gente, entendeu? Às vezes uma pessoa muito rebelde chega no terreiro, ela não vai ficar se ela não quiser mudar. Uma pessoa que grita com os outros, que quer resolver tudo no braço, na briga, não vai ficar. Na minha casa, não. Mas nós vamos tentar acolher com uma conversa, com duas conversas, com três conversas, com várias formas de acolhimento, de falar, olha, amigo, aqui em casa você é muito importante, você depena frango muito bem, você ajuda a fazer despacho, isso ajuda a gente muito, você é muito importante para nós aqui, você canta, você zoela, você aprende, você incorpora muito bem, você tem um pé de dança, você é isso, você é aquilo, mas você precisa mudar isso aqui para continuar com a gente. Minha querida Simone. Então, o terreiro tem esse papel, sabe? Ele tem esse papel de trazer as pessoas, às vezes com dificuldade social, e resolve muita coisa, entendeu? Tem várias pessoas que eu conheço que se organizaram dentro de candomblé, mentalmente e socialmente, porque eu falo muito do psiquismo, que é um aparelho que foi feito para a gente pensar. Mas a gente também tem que pensar no social. Né? O que é o social para nós? É a forma que nós transitamos ali do lado de fora e trazemos esse social para cá. Então, o terreiro tem muita condição de atuar assim. Se os terreiros cada terreiro tivesse um professor de capoeira para dar aula para a comunidade, se cada terreiro tivesse um mulongas, né? Uma pessoa para ensinar sobre a língua materna, se tivesse um mulongas para ensinar o coro, né? A gengoma, nós teríamos grandes artistas, grandes. Mas fazer o quê? Às vezes ficaram focados só no religioso. Né? Então, é muito complexo. Vamos para mais uma pergunta. Como, na sua visão, claro, né? E transmite essa visão para a gente, para quem está assistindo, como o candomblé se relaciona com outras religiões das tradições espirituais? Eu acredito que é possível esse pessoal transitar sem ter que matar um ao outro. Entendeu? Eu acredito que dá para transitar. Mas nós temos algumas religiões que demonizam o nosso culto. Então, como é que a gente pode andar
dentro disso, né? A gente pode andar tentando manter um diálogo. Se não existe diálogo, aí nós vamos recorrer a outras instâncias, que são a justiça, o jurídico, né? A gente pode ir por essa via. Mas eu acredito que é possível, sim. Porque na hora do desespero, quando vem o desespero humano, né? Eu costumo usar essa metáfora que quando alguém está se afogando, qualquer cipó a gente se agarra. Então, é muito comum ver cristão dentro de terreiro buscando ajuda, ver pessoas saindo dos terreiros e indo para as igrejas, né? Uma pessoa, às vezes, do Angola ir se cuidar com o Queto, uma pessoa do Queto vir se cuidar com o do Angola, um do Omolocô vir dentro de um bando, não bando lá no Omolocô. Então, isso acontece, porque o desespero está ali. E na hora do desespero, não quer saber se é Deus, se é demônio, o que é. A gente quer que resolva, né? Então, eu acredito que essa condição de diálogo, ela deveria existir, né? E que, às vezes, eu estou citando isso, as pessoas podem pensar assim, vai em outro lugar porque não está sendo acolhido no que está. Não, não é não. É porque na hora do desespero, a pessoa perde a condição de pensar, a ansiedade fica muito grande. Então, no meio daquela ansiedade, daquela euforia, o tempo interno não acompanha o tempo externo. Então, o tempo interno não acompanha o tempo cronológico. Então, a pessoa vai sair buscando várias consultas, várias coisas. Espero que as pessoas que estão ouvindo tenham passado por isso pelo menos uma vez na vida, entendeu? Para entender o que eu estou falando, que aí vai procurar tudo. Vai procurar cartomante, búzio, vai procurar pastor, vai procurar tudo quanto há, quando a gente perde a condição de pensar. Porque no meio do desespero é isso que acontece, né? E eu acredito muito que as religiões poderiam conversar. Poderiam. Mas existem, enquanto existir nação, que nem eu já vi aí, ó, eu vou citar, eu vi um sacerdote falando que a única nação pura era a X. Entendeu? Eu não vou citar por respeito aos irmãos que estão aí no grupo, que estão na live, para não virar bagunça. E eu fiquei pensando, como é que pode dizer com tanta certeza que só o candomblé dele é perfeito? Você entendeu? Como é que pode dizer isso? Que perfeição é essa? Né? Para começo, a palavra perfeito quer dizer, se a gente for olhar numa questão mais analítica, perfeito é aquilo que agrada às suas expectativas. Então, o que é perfeito para um jamais é para todos. Então, por exemplo, quando você diz que algo é perfeito, é porque atendeu às suas expectativas. Como é que uma pessoa fala uma coisa dessa? Então, se dentro das 3 nações co-irmãs tem uma que se diz ser mais, já começou a indiferença por aí. Entendeu? E aí, se a gente vai procurar entre as outras religiões, tem uma que vai dizer que só ela tem a salvação, que só ela que funciona, que só ela que está certa. Então, por exemplo, as pessoas vão começando a quem é uma pessoa cerca fraca, mente fraca, vai se levar pela alienação e vai para outro lugar, né? Então, a gente precisa ter condições disso. Por isso que eu acredito que os sacerdotes precisam estudar, precisam aprender, precisam ter humildade, precisa também ter a condição, né, uma condição negativa de tolerar que às vezes a gente não sabe tudo. E que tem coisa que não tem explicação, nem aqui nem lá. E pronto. Entendeu? E que às vezes a gente morre e fica para os nossos descendentes continuar pesquisando para saber sobre aquilo. Então, assim, nós precisamos ter essa condição que Bion vai chamar de condição negativa, que é quando a gente suporta a tolerância de saber que você não sabe. Entendeu? É de quando você tolera que você não é 100% conhecedor daquilo que está sendo colocado em roda. Então, é por isso que eu acredito que a gente precisa sempre ouvir várias condições, né? Outra questão que o teórico que eu acompanho, que eu estudo, fala também, é que nada se fecha. A gente não fecha, a gente não fala isso é isso. Não, são tudo hipóteses. Então, por exemplo,
isso aí que você está contando é uma hipótese, o que o outro trouxe é outra hipótese, o que eu acredito é outra hipótese. Então, nós temos várias hipóteses. E quanto mais hipótese, melhor. Porque quando você falar que existe uma verdade absoluta, acabou, nós vamos acreditar só naquela, o restante pode cancelar. Exatamente. Eu tenho uma concepção, toda religião ela tem o seu segmento, né? E ela tem um propósito. Toda religião ela tem um propósito. Eu acredito o seguinte, de alguma forma, toda religião ela te leva a um ser, né? Criador supremo. E eu acredito assim, as pessoas e muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito. As pessoas que saem do candomblé, vai para a igreja evangélica, que sai da igreja evangélica, vai para o candomblé, vai para a Umbanda, enfim. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Quando você, um exemplo, você é iniciado no candomblé, tem os seus assentamentos e tudo, você abandona tudo aquilo e vira evangélico. Pode ser que sua vida vai virar uma merda. Pode ser. Mas também pode ser que aquela energia que te acompanha, aqueles ancestrais, aceite, né, a sua decisão e o seu segmento de estar seguindo uma nova religiosidade, nova religião, um novo segmento, uma nova palavra. Por quê? Porque tudo que está aqui, tudo que se segue aqui faz parte do Criador, faz parte de Zango, faz parte de Deus, o Lorum, enfim. Então, assim, tudo que é criado, tudo que pertence à Terra é do Criador, não tem outro dono, é dele. Então, assim, isso pode ser aceito ou não, né? Você vê que tem pessoas eu conheço pessoas que saíram do candomblé, então viraram evangélicos, vivem bem, não ficaram ricos, também não ficaram pobres, enfim, seguem a vida do jeito que para eles está bom, né? Como também tem pessoas que saíram do candomblé e a vida desandou, né? É isso que eu falo. Aquela ancestralidade, aquela energia que te acompanha, pode aceitar e pode não aceitar. Isso é o que eu acredito, né? Eu acredito, eu gosto de seguir o seguinte raciocínio. Eu não tenho mágica, né? Eu não tenho mágica para ninguém ficar rico dentro do meu terreiro, né? Eu não tenho esse descaramento de dizer que a gente prende a pessoa na outra, de um dia para o outro, dentro de 7 dias está na sua casa, fazer amarração, não sei o que, minha casa não faz. Entendeu? Uma que se eu fizesse, né, eu não estaria solteiro. Então, eu não penso muito nessas condições de mágica, que o pessoal faz do candomblé um lugar mágico. Quando está tudo bem, eles vão para religiões que dizem ser politicamente corretas. Mas quando precisa, tem até a cantiga que fala, quando precisa de ajuda, é de Exu que corre atrás, sabe? E vai para terreiro, e quer mágica, e quer ganhar no jogo, quer ganhar não sei o quê, a pessoa quer amarração, quer ficar com quem não ama ela, entendeu? As pessoas querem coisas absurdas da religião. E eu deixo bem claro, não tem essa proposta por aqui, entendeu? Não tem essa proposta, não tem como isso por aqui. Uma das coisas que a nossa religião perde é quando se torna um lugar de muita fantasia delirante, inclusive fantasias megalomaníacas, que, por exemplo, que a pessoa tem que ser... Claro, a gente tem que ter ambição para crescer na vida, mas através das nossas conquistas, entendeu? Não é esse negócio que faz um trem aí que você está rico em tanto tempo, cultua algo só para isso e tal. Eu acredito que o culto ajuda, a divindade ajuda, né? Se a gente desfazer de qualquer força espiritual, pode ser até uma Bíblia mesmo. Se você der um chute numa Bíblia ali e você estiver abusando de um sagrado, existe uma força por trás daquilo que pode te penalizar. Entendeu? A gente não pode ser abusado, né? Eu penso que cada um paga pelas consequências da sua ignorância. Então, a gente tem que aprender a entrar e sair e respeitar tudo, né?
O Rocha botou uma pergunta aqui. Eu era evangélico, fiz faculdade de teologia para ser pastor. Minha vida entrou em desgraça. Há 10 anos eu estou na Umbanda e minha vida se transformou. Uai, parabéns. Se você foi para a Umbanda, sua vida promoveu, tudo bem, mas eu não acredito que sua vida virou uma desgraça porque você fez teologia e virou pastor. Entendeu? Porque alguma coisa estava desconexa com a sua verdade, né? Talvez você foi lá na Umbanda, você se deu bem, você se identificou, você gostou, né? E aquilo fez bem para você, porque eu creio que religião, a gente precisa pensar em não ser sujeitos alienados. A gente precisa buscar condições de frequentar coisas que fazem sentido para a nossa vida. E quando nós estamos bem alinhados, né, com algo que é o espiritual, o psíquico, até a nossa rede de apoio, por exemplo, os nossos macamba, né, bons amigos, bons familiares, né, não precisa ser tudo perfeito, sabe? Mas quando a gente está bem amparado, a vida segue. E às vezes não está nada amparado, a gente segue sozinho e vai também, né? Às vezes vai sozinho, vai seguindo e vai triunfando. É essa a condição. Eu penso nisso. Mas já que 10 anos de vitória não bandas, salve Zambi, vamos lá. Eu creio, eu acredito muito nesse sagrado. É isso aí. Eu tenho mais duas perguntas. Uma foi aí ainda das que eu fiz. E tem uma aqui que está na caixinha que eu vou deixar ela por último. Daí, Válido até quem mandou. Eu vou falar quem mandou na hora que eu estiver lendo. Eu vou falar quem mandou, o descaradinho que mandou. Vamos lá. Como os seguidores do Candomblé podem aplicar os ensinamentos da religião em suas vidas cotidianas? Através do caráter, né? Através do caráter. Não adianta ver nenhum ensinamento em lugar nenhum se a gente distorce, né? E distorce aquilo que faz. Eu acredito que muitas coisas boas que a gente recebe também do nosso sagrado vêm do nosso caráter, né? Vem da nossa condição disso. E as aplicações, como é que funciona isso? Eu penso que o sagrado conversa muito com a gente o tempo inteiro. Eu penso que o sagrado, né, quando a gente pega, né, um exemplo assim de uma divindade das forças das águas, né, que não sobe morro, contorna tudo. Eu acho que isso já é um exemplo, né, para quem é dessa divindade, ou se ela cai num jogo, e a gente fala, olha, tal divindade está te orientando a contornar os problemas, a não ficar encarando tudo no peito, né, para você ter mais sabedoria e tal, ao invés de querer resolver tudo com briga, confusão, processo, contorna, come pelas beiradas, seja mineiro, come pelas beiradas, entendeu? Mineiro come tudo pelas beiradas. E aí vai contornando, entendeu? Vai contornando, entrou alguém do Mucongo aí, ó. E aí vai indo. E não é só isso, não. Eu penso que os ensinamentos, né, o que a gente faz dentro de um terreiro, por exemplo, um ritual de uma sacralização, de como ela começa, desde temperar os cuxicama, né, de temperar os assentamentos, de cuidar e depois preparar o animal e fazer o rito, passar tudo depois pelo fogo, botar lá nos pés. Aquilo ensina pra gente que nada é me ensine hoje, que nada é macarrão instantâneo, joga na panela e 5 minutos tá pronto. Não é não, tem que ter moda, entendeu? A mucunga que a gente usa até chegar no ponto, vai tempo no fogo, né? Então, os ensinamentos que Inquice dá para nós, que o sagrado dá para nós, é paciência, porque a gente precisa disso. Não dá para ficar afobado, desesperado o tempo inteiro, e não vai fluir nada. Então, as divindades nos ensinam muito, né? E aprender a lidar com a frustração. É isso que a gente vê com aquelas divindades, com os nossos mais velhos. Minha casa é uma casa que tem algumas pessoas longevas, né? Iniciadas. Né? Tem a Coambela, que tem 77 anos, o seu Tuti ele não é iniciado, mas tem 78, eu creio, tem outra com
75, outra com 67, então são as pessoas longevas, e a gente aprende muito com eles essa questão de saber a hora para cada coisa, né? Não afobar, vai comendo pelas beiradas, vai funcionando. E essa condição de aprender, passar pelo viés de outro que passou pela experiência, tem o conhecimento ou é mais velho, é uma coisa que a gente pode levar para a faculdade, a gente pode levar isso para a empresa, a gente pode levar isso para a vida pessoal e promover a vida, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o que a gente vê dentro da religião é isso. Por exemplo, quando todos servem, né, o seu budiá ali na dilonga e tem que esperar para comer, né, tudo isso também é outro ensinamento que a gente tem de terreiro para levar para nossa casa, porque antigamente todos se assentavam numa mesa para comer. Hoje é difícil o lar que as pessoas se sentam para comer. Está tudo desconexo, né? Meio esquisito. Então, isso é para a gente pensar, está desvinculado. O terreiro tem muito que ensinar para nós, né? Muito. Vai entrar numa atividade religiosa, você chegou atrasado, toma sua maianga. Ou seja, na sua casa também você tem que fazer isso. Eu vejo por esse viés. É isso que você perguntou, Camila. Porque às vezes eu viajo mesmo, cara. Não, é isso mesmo, meu querido. Vamos lá na pergunta aqui que tem aqui, que eu nem entendi a pergunta, mas com certeza você vai entender. Vamos lá. Na questão sexual, sabemos X e Y e XY tem uma questão genética e psicologia. Na questão psicológica, em sua visão, tem tratamento espiritual? Bom, para começo de história, a biologia para a psicologia, ela é respeitada. A gente respeita as questões biológicas. Mas o que nós levamos em consideração para a questão humana é como que essa mente se porta. Por exemplo, se o sujeito nasceu biologicamente masculino, mas ele se vê como mulher, a mente vai mandar mais do que o biológico, com certeza. Entendeu? Os nossos pés seguem o que a mente manda. Então, o corpo biológico também. Então, a grande questão do respeito, da aceitação sexual dentro do terreiro, sobre trans e outras questões, não é só terreiro, não. É socialmente. É entender que não adianta você ficar insistindo para a pessoa mudar comportamento, mudar a forma de pensar, porque a mente dela já é aquilo, a mente dela já traz essa conduta. É uma questão que está na mente. Como é que você muda? Entendeu? Como é que você tira da ideia da pessoa aquilo? Não tem que tirar também. É a condição dela, é a forma que ela se vê no mundo, né? Então, não existe isso, né? Se for isso que eu entendi da pergunta, né? Porque está falando de questões genéticas. E aí, eu penso que a gente precisa entender como que o funcionamento de uma pessoa é mental, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que, principalmente nos casos trans, a criança já nasce negando a genitália. E aí? Entendeu? Ela já nasce negando. Por exemplo, tem vários estudos de caso, várias falas de trans que fala que pequenininho já tentava cortar a genitália, negava a genitália. E aí, como é que a gente vê isso? Precisa entender que aquela mente, aquele psiquismo, ele se vê como feminino. Seria como se eu falasse que todo o corpo é masculino, mas a mente é feminina. Como é que vai fazer isso? A gente tem que respeitar, porque é o desejo do outro, não tem que intervir dentro disso. É só na sociedade que quer padronizar, que quer criar exército, né? Homem, mulher, mulher, separa tudo e por aí vai, e não dá. E o candomblé, o candomblé, o budismo, era para ser os lugares de maior acolhimento. E, na maioria das vezes, em alguns lugares não é. Nós ainda
temos o pensamento arcaico, um pensamento ainda de 1970, porque por muito tempo essas questões tinham até, tinha até uma questão de CID, que eu não sei se está ativo ainda, que chamava disforia de gênero, que essas questões ligadas à sexualidade, que tinham um desvio, entre aspas, de padrão, era colocado como doença. Então, os nossos mais velhos não vão entender isso mesmo. Vai ter um tempinho. Para quem tem casa aberta desde 1970 para lá, antes disso, ainda foi criado num conceito de que era doença, de que era perversão, entendeu? Então, é muito complexo. E aí, nós que já enxergamos com um olhar diferente, né? Nós que temos uma visão diferenciada, no sentido de um novo caminho, né? de um pensamento diferenciado quanto a isso, é nós que vamos introduzir esse diferencial e tentar explicar isso para os nossos mais velhos. Entendeu? Eu já vi uma vez uma pessoa trans que foi tirada da roda porque estava de saia. Entendeu? Foi retirado da roda. E eu acredito desnecessário, porque se a pessoa usa saia, se não usa, o que ela faz, não me dá diferença nenhuma. Nossos inquice mesmo, quando vira, alguns põem saieta e nunca teve problema. Entendeu? Eu desconheço inquice que negou a cabeça de alguém por questões de gênero. Entendeu? Existe muito preconceito. Inclusive, né, sendo mais polêmico, no meio dos tumbondo. Se fala, tem um tumbondo aí que é homoafetivo, e já tem gente que eu já vi dá problema isso aí. Entendeu? Mas é coisas para vários carnavais para a gente conversar, mas isso precisa ser modificado. Né? A gente precisa pensar mais nisso, já que a religião é inclusive e que isso não nos cabe julgar. Pergunta do Tata Camuanga. Gostaria de saber se que já não foi perguntado, se a psicologia fala sobre as possessões e manifestações mediúnicas. Ótimo, ótima pergunta. Eu gosto de responder isso. Apesar que eu faço um embaracete do cão, mas... Tata Camuanga. A psicologia entende que transe é quando nós estamos num estado hipnótico. Nós entendemos possessão quando nós perdemos a condição de pensar e perdemos o controle de tudo. Então, a possessão não é mesmo que o transe, tá? E a possessão, ela é algo que foge do controle. Então, aquela pessoa que sai cortando, mutilando, fazendo tudo aquilo, ela não está em transe, ela está possessa. E aí, tem grandes diferenças disso, né? As manifestações mediúnicas ou manifestação de santo e tal, e entidade, elas são convocadas. Eu paro num determinado lugar e eu chamo, e vem. Né? Isso é uma manifestação. O transe, eu estou dançando aqui, e aí, como eu disse no início, né? Não sei se tem como ver depois a live no início, não sei se isso é possível, que na onde eu estou... que é onde eu estou falando que a instrumentalização, por exemplo, de goma, gogô, xequeré, palma da mão, voz, cantiga, quando isso tudo está sincronizado, leva os rodantes ao transe, porque nós entramos no estado hipnótico. Então, se houver um desequilíbrio aí, por exemplo, um coro sem a sincronidade, né, alguém ali no meio gritando com os outros, vai tirar a concentração e vai ter... É perigoso ter possessão de inquice ao invés de transe, entendeu? E a possessão é o descontrole, entendeu? Eu não concordo que possessão seja algo saudável, tá? Possessão é o que tem lá nas igrejas evangélicas, daquele povo que não tem controle do corpo, daquelas pessoas que pegam o siriguindum lá e fala que é o tranca-rua, que é a padilha, que é não sei o quê. Então, aquilo para mim é possessão, porque em alguns casos prega borracha no povo, vira uma briga de braço, né? Uma coisa fora do controle.
E as nossas incorporações, elas têm uma chamada, né? Tem uma solicitação daquela manifestação. E o transe é o controle hipnótico que tem dentro do salão. Tanto atabaque, cântico, entra numa sincronidade, sintonia, e aí tem aquelas manifestações maravilhosas que não tem como segurar. E quando a vibração do tabaco se torna a fibrilização do nosso mushima, né, do nosso coração. Então não tem como segurar. Quem dá conta, dá. Quem não dá, fazer o quê? Show Então de é isso, bola. Tata. Maravilha. Camuanga. A gente aí já está passando por 1 hora de live. Aí Então, daqui a pouco. o Instagram derruba, é isso? Mas aí é que ele tem, na verdade, ele tem uma. Ele tem umas loucuras aí. Eu não entendo, não. Mas enfim. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Só aceitar e vir fazer a live. Uma aula, com certeza, uma aula. Teve muita gente acompanhando aí a live, não caiu de 20, 25 pessoas aí acompanhando a gente. Maravilha. Sinal que. Sinal não, o assunto é bem interessante. Para mim também, com certeza. Foi e é sempre uma aula, né? Quando tem a oportunidade de eu falar no grupo também, no Kivunka lá, que tá todo mundo. Quero agradecer todo mundo aí do que está acompanhando a gente aí. Eu que agradeço. A gente. Eu quero agradecer também. Vou pedir também que o senhor deixa um recado para o povo de Candomblé. E tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai ter que responder, porque esse cara aqui é brotherzaço do coração também. Mas vamos ver o que ele falou aqui, daí a gente já dá continuidade aí na finalização da live. Ele falou Macuyu. Isso, Caçanguante. Macuyu acredita que os sacerdotes deveriam ter uma mentoria para poder lidar com os membros daquela comunidade? Existem vários problemas que acredito que seria resolvido com certas posturas. Você entendeu aí a pergunta? Caçanguante, hoje eu comecei a seguir ele começou a me seguir. Zampiambote, seja bem-vindo. É o seguinte, eu acredito que mentoria, sim, nossa mentoria sempre aos nossos mais velhos, em primeiro lugar, né, seguir o que é tradicional em certos lugares, e não só seguir o que é tradicional, mas ter condição também de ter uma mente abrangente para o novo. Né? Agora, eu vou deixar uma questão que eu me modifiquei muito dentro do culto. Como eu disse, teve uma época que eu queria purismo, teve uma época que eu queria isso, que eu queria aquilo, teve uma época que eu gostaria, né, do meu terreiro cheio, e o que me ajudou a pensar diferente, né, foi fazer análise. Então, eu faço análise, já tem 8 anos que eu faço análise, e psicoterapia, para poder largar de ser narcisista, para largar de querer resolver tudo na briga, no ego. Então, às vezes a gente regride também, né? Não quer dizer que porque você faz análise que você vai ser uma pessoa perfeita, não. A gente tem nossos erros, nossas falhas, e se a gente fosse perfeito, seria santo. Mas eu acredito que é necessário, sim. Tem muitos sacerdotes, sacerdotisas psicóticos, surtados, pessoas perversas, às vezes até eu mesmo, dentro da minha condição, tenho posturas tóxicas que precisam ser revistas, e a gente precisa rever sempre, sempre, entendeu? Existe dentro dos terreiros comportamentos de exclusão, todos nós sabemos disso, entendeu? Quando uma pessoa não suporta a outra e quer excluir, não aceita e tal, existem várias questões em cima disso. E mentoria, né, é necessário sempre. Às vezes, não só com a nossa casa, mas com outra casa, com a pessoa que tem mais experiência. Entendeu? Ou às vezes, eu vou até me modificar na fala, que não é só experiência que manda, não. É a questão de você se abrir para entender um olhar diferente. Às vezes uma pessoa é nova, às vezes uma pessoa ela é nova no santo, ela é nova na idade, mas ela tem uma fala coerente, com um olhar diferente do que você está vivendo, e aquilo te traz uma resposta. Ou até o sagrado está usando essa pessoa, por que não? Entendeu? Então, a gente precisa estar aberto ao novo, às condições disso. Entendeu?
às vezes a gente vê muitas questões, eu vejo, né, muitas questões assim, dentro do terreiro, fora do terreiro, né? A gente vê questões de conduta, perversões, questões, às vezes, de exclusão mesmo de membros, por causa de coisa boba. Por exemplo, pessoas que não são ouvidas dentro da própria casa de santo, machismo, muito machismo dentro das casas de santo, entendeu? Isso existe muito. Por exemplo, de acreditar que só a mulher tem que limpar barracão, que é uma função feminina. Entendeu? Eu não concordo com isso. Entendeu? Eu não concordo. Eu acredito que esse espaço precisa ser limpo por todos. Todos. Entendeu? Existe muita coisa desnecessária dentro de terreiro que eu acredito que precisa ser revisto. Entendeu? Outra questão também. A religião passa por um matriarcado, tudo, né? A gente sabe disso. Ela sempre foi assim. Mas a mulher ainda, mesmo em 2023, está com múltiplas funções. Mas é muitas funções. É mãe, é dona de casa, é isso, é aquilo, fica presa com o filho. Por isso que dificilmente vai representar. Entendeu? Por isso que tem dificuldade de representar na militância. Agora, os homens já conseguem viajar, já conseguem deixar o filho com alguém, já conseguem transitar, já conseguem falar, né? Fala de tudo. Homem pode falar. Isso não estou dizendo que é uma norma. Fala de tudo e não é julgado. Agora, se uma mulher entrar num grupo e falar, porra, não sei o quê, fala palavrão, fala não sei o quê, já fala, nossa, mulher aí não é certa, não. É isso, é aquilo, é vadia. Então, existe muitos. Hã? Quer dizer que tem problema mental. Isso, aí vai criticar, né? É que nem cada coisa que você vai escutando, né? Mas aí, então, é isso. Acho que respondeu bem aí, Caçanguange. Então, vamos dar, né? Continuar finalizar a live. Eu peço que o senhor deixe um recado para o povo de Candomblé em relação a o que o senhor vê que pode mudar e melhorar, né, o relacionamento entre as pessoas de Candomblé, né, principalmente o povo da nação de Candomblé Congo-Angola. O que o senhor acha que poderia mudar, o que poderia melhorar para ter um relacionamento melhor entre as pessoas, entre as famílias? O Candomblé Angola, ele tem uma grande dificuldade, porque, para começo, pela língua, né? Muitos dos terreiros vão falar Umbundo, Kinkongo e Kimbundo. Então, já tem uma né? Uma multilinguagem, com mais coisas ainda que vão aparecer, e nós temos uma certa dificuldade. Fora isso, nós temos algumas pessoas que gostam de elitização. Essa elitização é de fazer um candomblé de elite, né? De uma elite excludente, porque a outra lá milongou, então a outra é isso, é aquilo, aí cria um certo preconceito, aí faz uma inferiorização de uma, inferiorização de outra. Isso é desnecessário. Eu acredito que as pessoas poderiam entender uma coisa: toca a sua casa, faz o seu candomblé, fala do seu inquis para o pessoal da sua casa e modifica o que for preciso na sua casa. Na casa do alheio, deixa tocar o que está tocando para lá, porque se está dando certo ou se está dando errado, não está maculando o culto, isso é problema dos outros. Né? Tem uma entidade aqui da casa que fala muito uma frase e que eu gosto muito. Né? Essa entidade, ela atende particular, as consultas e no dia de sessão, e ela fala, ó, se tá bebendo no pinico ou cagando no copo e tá dando certo, isso aí já é uma questão particular de cada um. Entendeu? Então, eu penso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque o que eu mais vejo que gera atrito entre as casas é um querer perguntar, uai, mas esse santo seu aí, de onde saiu? Uai, essa pessoa tem que responder isso aí para a casa dela, não é para a casa dos outros. Entendeu? Ah, mas você tá tocando sessão, você toca um banda, você toca não sei o quê, você tem Jesus Cristo não sei aonde, por que que tem? Eu acho que isso aí cabe àquela casa, entendeu? Ah, faz fogueira do São João. Ai, gente, cada casa funciona dentro da sua tradição, dentro da sua condição. Agora, quando o outro lado de outro território vem e fala, isso aí não pode.
Mas por que que não pode? Se eu, que sou o dono da casa, não me sentir constrangido em fazer, por que que o de fora vai dizer o que eu posso e o que eu não posso? Então, melhorar a tolerância de lidar com a diferença do outro. Eu acho que é isso, entendeu? Porque eu transito, vou na casa de um, vou na casa do outro, para mim, eu não me assusto com nada, eu vejo o que eu vejo, venho embora, e na minha casa os críticos não ficam, entendeu? Os críticos que vier de fora, por que o senhor faz isso, faz aquilo, eu faço por isso, mas isso não é certo. Então, eu não posso andar com essa pessoa, porque ela me julga, ela me critica, entendeu? Estou aberto a críticas, quero deixar isso claro, mas eu não estou aberto a uma pessoa que não vive a minha vida mudar ela. Bom, Penso assim. Né? maravilha, meu velho. Muito bom mesmo. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade, né, de ouvir o senhor falando para mim, para as pessoas que estão acompanhando. E com certeza, futuramente teremos mais lives com outros Pode assuntos me aguardar. polêmicos e não polêmicos, né? Hoje foi mais uma questão de uma aula mesmo, né? Para mim, principalmente. É sempre uma aula. Então, queria agradecer a todos que acompanham aí a gente. Pessoal do Quimvuca que está aí sempre, né? Na resenha. Entre tapas e beijos. É Que não é ódio e fácil. desejo. Nossa E aí vai. Senhora. É Olha, difícil, mas a gente está levando. quero aproveitar para Mas fazer um é isso. convite, né? Um convite para todos. Eu sou militante do movimento também do Janeiro Branco e do Setembro Amarelo. Então, e sempre aqui na minha cidade eu faço convite, se tiver alguém aí que faz parte do grupo de sacerdote, que pode se manifeste se quiser, eu sempre deixo o convite para eu ir nas casas de santos, fazer roda de conversa, entendeu? No Maravilha. setembro, no Janeiro Branco, porque nós temos essa condição, não cobro nada, estou lá para fazer um trabalho voluntário, em nome da religiosidade. E me disponho também a live, a falar do assunto, a gente pode fazer isso eu faço em empresas, por exemplo, essa semana eu tenho 2 escolas que eu vou para falar sobre gerenciamento de conflito. Semana passada estive em outras 2. Tem o meu perfil profissional, que é a psicóloga Dalmir, na qual eu trato de questões mais da profissão mesmo, né? E esse aqui é o meu perfil da minha casa de santo, tanto está no nome da casa de santo. E faço esse convite para todos vocês, todos. Quiser inserir o Setembro Amarelo, que fala sobre o autoextermínio, setembro, pode me procurar, que a gente pode fazer algo online para a Casa de Santo de vocês, entendeu? Ou Tá aí janeiro, online, já quiser seguir as online, páginas já aí. vai lá e já conversa. Se não vai com o meu perfil, não tem problema, pode me pedir sugestão de outra pessoa, eu não tenho problema com isso, nós não vamos disputar ego. A gente arruma um outro profissional da área psi para falar disso, tá? Mas eu amo o que eu faço. Então, eu sou um sujeito dividido entre amores. Então, assim, dividido entre o amor do sacerdócio com o meu candomblé, com minha profissão como psicólogo, e aí vai indo, né? Eu acho que é assim que a gente vai levando a vida. Então, todo mês de janeiro eu publico nas minhas redes, falo, olha, pessoal das casas de matriz africana que quiserem, fique à vontade, estou à disposição. Só que tem pouquíssima procura, porque o pessoal acredita que saúde mental é frescura. E o índice de afastamento está alto, o índice de autoextermínio está alto, né? E vamos lá. E os meus colegas que fizerem a área também, fiquem à vontade. Tem muito mercado aí para nós. Show de bola, meu rei. Aquele abraço. Um abraço. Ótima noite a todos aí. E vamos que vamos. Logo menos tem mais live aí. Fechou? Uma lembrança, estou disponível aí para o que der e vier, né? Com a conversa saudável dessa, muito gostosa, muito. E parabéns pelo seu aniversário, Mucambira. Que foi recente Pois é. agora, não foi? Foi dia 31. Dia Fiz 31. 18, né? Fiz 18 anos, graças a Deus aí. Dá para ver que você fez 18 em cada perna. Zampo te abençoe. Tamo junto, família. Obrigadão. Beijo no coração de todos aí.
E Cauê, boa semana. beijo para todos. A Cota Rita que está aí é da Casa Matriz, lá da minha avó de santo, lá em Lauro de Freitas. Maravilhosa. Muito obrigado pelo apoio, minha querida. Meus Rita, beijão. filhos estão aí também. Pai Glauco, um abraço. Abraço. Tchau, Tchau. tchau.